Meu querido irmão, senador Exalci Lucas, senador Jean Paul Prats, senador Carlos Viana, senador Messias de Jesus, senadora Rose de Freitas, senador Oriovisto Guimarães. Eu quero fazer um pronunciamento agora que há algum tempo está entalado aqui na minha garganta. A gente sempre acredita nas pessoas, né? A gente sabe que o ser humano, ele tem desafios, mas eu acredito muito no poder de reflexão na nossa caminhada, na nossa jornada pela terra. Nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para amar, para perdoar. Mas a gente tem que lembrar, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, define duas condições essenciais para a indicação de ministros do STF: notório saber jurídico e reputação ilibada. São condições muito relevantes, mas relativamente subjetivas. O artigo 39 da Lei 10.079 de 1950, que trata da abertura do processo de impeachment, define cinco condições para o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma delas, senador Vanderlan, é o exercício de atividades político-partidárias, condição essa muito clara e objetiva. Por mais saber jurídico e por melhor que seja a reputação, é vedado a qualquer ministro interferir politicamente nos demais poderes, que têm a legitimidade do voto de mais de 100 milhões de brasileiros. Mas o que é que nós temos assistido no Brasil hoje? Sistematicamente, nos últimos anos, muitos abusos cometidos por vários ministros. E é papel nosso avaliar isso. Infelizmente, nós não estamos cumprindo com o nosso dever de dar o direito de ampla defesa, do contraditório, mas avaliar. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, no mesmo inquérito, ele indicia, julga, condena, manda prender até parlamentar por crime de opinião. Os ministros Toffoli e Gilmar Mendes emitem opinião pública afirmando que, na prática, o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, com enorme poder de controle moderador exercido pelo próprio STF. Já o ministro Edson Fachin, que ontem assumiu o TSE, faz um verdadeiro malabarismo jurídico, mudando a interpretação de regras de julgamento ocorrido em 3 instâncias, anulando temporariamente condenações justas e legalmente indiscutíveis decorrentes da Operação Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro. Nesses últimos dias, o ministro Barroso conseguiu extrapolar o já inaceitável ativismo político numa escalada, uma escandalosa, na realidade, militância partidária, ao fazer a palestra de abertura de um evento denominado, acredite se quiser, livrando-se de um presidente, promovido pela Universidade do Texas, abordando a democracia na América Latina. Alguns dias antes, em seu discurso de saída da presidência do TSE, Barroso faz uma acusação gravíssima sobre o presidente da República, o qual teria ordenado a execução em voos rasantes de caças das Forças Armadas
como intimidação, quebrando janelas do prédio do Supremo Tribunal Federal. Olha só a gravidade dessa declaração. Meses antes, o mesmo ministro foi ao Congresso Nacional, aqui ao lado na Câmara dos Deputados, se reunir com lideranças partidárias para articular contra a proposta do voto auditável das urnas eletrônicas. É ou não é um ativismo político partidário? Uma interferência de um poder sobre outro? A nossa Constituição, me encaminhando para o fim, peço só mais um tempinho para fechar, senhor presidente. A nossa Constituição delegou apenas ao Senado da República a importante prerrogativa de aprovar e de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 72 anos de vigência da Lei 1079, 5 presidentes da República sofreram processo de impeachment. Vamos lá. Getúlio Vargas, Carlos Luiz, Café Filho, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Mas nunca se abriu, nunca sequer, um processo de impeachment de ministros do STF. Só nessa legislatura foram mais de 30 pedidos, sendo 2 deles de minha autoria. A omissão dessa casa revisora da República causa um perigoso desequilíbrio na harmonia entre poderes, enfraquecendo a nossa democracia. 30 segundos apenas, presidente. A omissão do Senado Federal está, na prática, delegando a 11 pessoas que não foram eleitas, diferente de nós, pelo voto popular, um poder ditatorial no Brasil. Mandam e desmandam. Muitas vezes legislam no nosso lugar. Finalizando, lembramos mais uma vez uma das mais sérias advertências feitas há 90 anos pelo advogado, jurista, diplomata, escritor, jornalista, tradutor, orador, senador e patrono dessa casa, Rui Barbosa. A pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Muito obrigado, senhor presidente, que cada vez mais ecoe nos corações e mentes dos brasileiros que nós precisamos fazer alguma coisa aqui no Senado quanto a isso. Senador Girão, belíssimo pronunciamento. Senadora Elisiane, pediu pela ordem.